Toda a glória e toda a honra seja dada ao nosso Deus eterno. Amém. Irmãos, que a paz e a graça do eterno Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar com todos vocês. Irmãos, referente ao assunto que nós vamos tratar, é sobre a história da igreja primitiva, irmãos. E como ela se comportava. Claro que nós sabemos, irmãos, um aparato geral aqui para não demorar muito, que ela foi fundada em Jerusalém, certo, irmãos? Pelos apóstolos do Senhor Jesus, que foram escolhidos por Deus e trabalhavam, a maioria deles eram pescadores, e depois, quando o Senhor Jesus cumpriu a sua missão, subiu para o céu, né? Nós podemos ver isso em Atos dos Apóstolos. Nós vamos ver então a ação do Espírito Santo sobre os apóstolos, para poder então dar continuidade ao trabalho de anunciar o Evangelho. E o apóstolo Pedro, por exemplo, recebe grande ênfase na primeira metade do livro de Atos. Parece que, observando bem, parece que ele foi o principal porta-voz da igreja primitiva em seus primeiros anos. Que era mais, até mesmo porque era mais velho, enfim. Por isso, irmãos, ele assumiu um papel de uma liderança, logicamente, das reuniões que se faziam nas casas. Logicamente que naquele tempo, vou explicar mais para frente, que não existiam prédios. Igreja, a palavra igreja vem da palavra chiesa, que quer dizer reunião de pessoas, certo? E geralmente eram usados até essa palavra para reuniões até políticas. Porém, depois, quando apareceu o cristianismo, entrou em Roma, de uma forma até um pouco diferente, né? Nós podemos entender que ali então foi que começou a ter prédios, de edifícios, porque no tempo do rei de Salomão, enfim, daqueles reis, existiram apenas 2 templos. O primeiro templo e o segundo templo, que era o que o Senhor Deus havia determinado naquela época. E depois, agora que estão tentando, estão já reconstruindo o terceiro templo para cumprimento da palavra de Deus. Mas nós não vamos entrar nesse assunto, irmãos. Só entendemos que dentro desse colegiado de apóstolos, Judas, ele foi traidor, teve que ser substituído, né? E também podemos entender também que Deus se usou muito, irmãos, dos apóstolos. A igreja vivia numa comunhão, não existia esse tipo de coisa de soberbia. E quando se manifestava alguma coisa contrária, logo Deus já demonstrava a sua atuação devido à simplicidade que havia na igreja. Podemos ver que a igreja tinha tudo em comum. Podemos ler lá em Atos 2, ou Atos... não é Atos 2, aonde que... Atos 5, né? Onde que Ananias e Safira vendeu a sua propriedade, foi ali aos pés dos apóstolos, porém falaram que era um preço e não era aquele preço, quer dizer, mentiram para o Espírito Santo. Eu não quero dizer que eles foram ali naquele momento, eles agiram, irmãos, certo, de maneira alguma, eles agiram errado. Mas também não quero dizer para vocês que não houve, irmãos, uma maneira deles agirem certo. Houve, mas eles não quiseram, porque eles poderiam chegar ali e falarem a verdade. Nós vendemos por tanto, vamos dar esse tanto, vamos ficar com outro tanto. Ninguém pediu valores para eles, que quiseram se aparecer. Você já percebe que quando a pessoa quer se aparecer, ele sempre leva prejuízo. Você está entendendo? Acho que deu para entender. Às vezes eu me perco um pouco porque não foi muito estudado. Eu tenho que ter alguns versículos aqui, porque senão posso me perder. Todavia eu creio que vocês estão entendendo, irmãos. Bom, vamos lá logo para algumas viagens missionárias que foram feitas, né, por diversos daqueles servos, né, em comunidades, na verdade chamava comunidades cristãs, lugares onde tinha grupos de cristãos e que se reuniam em casas, certo, irmãos? Então entendamos que
o apóstolo João também foi um grande no sentido, melhor, grande é o Senhor Jesus. Foi também um líder, foi um homem que também trabalhou muito, né, irmãos, na igreja primitiva. Ele era uma das colunas da igreja de Jerusalém, né? É uma das, quer dizer, colunas no sentido espiritual. Ele era uma pessoa que tinha firmeza, que tinha doutrina, que tinha, enfim, nós podemos constatar isso em Gálatas 2, versículo 9. Já no período final da sua vida, ele também teve alguma participação na igreja de Éfeso, onde ali ele encontrou algumas dificuldades. E, enfim, nós vemos ali no livro de João, nós vamos entender, certo, irmão? Eu quero logo passar para a parte mais fundamental, que tudo isso faz parte, é uma introdução que os irmãos já devem conhecer, né? Porque todos os apóstolos, né? Até a chegada do apóstolo Paulo, que também foi uma grande obra que Deus fez, porque usando de Paulo se tornou, então, ele era de Tarso e era um perseguidor implacável contra os cristãos, e nós sabemos que depois ele se tornou um grande missionário no sentido espiritual, grande no sentido espiritual, porque grande é só o Senhor Jesus Cristo, né, irmão? Mas ele foi um missionário que viajou muito para várias comunidades cristãs, para levar a palavra, e também Deus se usou muito deles com doutrinas que eram necessárias para a organização das comunidades, que não existiam prédios, mas eram reuniões em casas, onde ele estabeleceu aqueles que seriam os líderes, que ficariam na frente dos trabalhos, entende, irmão? E todos tinham uma coisa em comum, a humildade. Todos eram humildes. Não é porque tinham um título que eles se achavam maior do que outro. Você observa que quando Ananias e Safira quis mostrar que eles estavam dando uma grande oferta, e eles tinham mentido, na verdade a oferta deles, mesmo sendo uma oferta que eles tinham tirado, eles mentiram, não precisava, ninguém estava cobrando nada deles. Bastava eles falar, nós vendemos por tanto, mas estamos sentindo de dar tanto. Pronto, não ia acontecer nada, mas eles tinham um jeito de deixar isso certo. Mas eles não, eles quiseram aparecer como que dizendo assim, nós demos mais, entendeu? Então nós nunca podemos ter esse espírito. A pessoa que quer se aparecer, ou a minha denominação é melhor, a outra é melhor, a minha faz isso, a sua não faz, isso daí já é algo que Deus não se agrada. Nós temos que estar firme, não é em CNPJ, não é em denominação, isso aí tudo é vaidade. Nós temos que estar em Jesus Cristo. Esse negócio de denominação não foi Jesus Cristo que ensinou, irmão. Isso aí foi coisas humanas, que veio depois. Claro que tinha que ter uma organização, mas infelizmente os homens poderiam até ter denominações, mas infelizmente hoje vemos que, eu quero dizer que infelizmente quase 90 e pouco por cento, 95% já está determinada a ser, infelizmente, eu não quero dizer 100%, porque daí também não ia ser muito, né? Mas vamos dizer que 95% já está aliada com a nova ordem mundial. Mas isso aí deixa para outro vídeo, porque depois vão pensar que eu estou falando mal. Eu não estou aqui pregando para nenhuma igreja, estou aqui fazendo uma explanação a respeito, uma pequena explanação com simples palavras, para que você entenda como era a igreja primitiva. Bom, agora, eu já vou pular assim um passo bem largo, porque todos sabem que ela começou em Jerusalém através dos apóstolos, principalmente deu início mesmo depois da morte do Senhor Jesus Cristo e ressurreição, e no dia de Pentecostes, quando receberam os dons das línguas, certo, irmãos? Porém, irmãos, sem dúvida, a maioria das pessoas que compunham a igreja primitiva era formada de pessoas simples, humildes, camponeses, pescadores, mas haviam também membros de outras classes sociais, certo, irmãos? Porque dentro dos textos, se você, na luz desses textos, que está em Mateus, no Novo Testamento, nós vamos entender que os membros da igreja também tinham entre eles pessoas que eram judeus. E muitas vezes, irmão, muitos judeus, naquela época mesmo, já eram pessoas que tinham certo conhecimento literal, certo, irmão? Até literal. Mesmo porque já existia a lei de Moisés, existia a lei oral, certo, irmão? E a lei literal. Por quê a lei oral? Porque, irmãos,
existia uma forma também que eles que não sabiam ler passavam para outro, e isso era muito rígido, eles tinham essa rigidez, certo, irmãos? Mas, tudo bem, isso aí era a forma, nós não vamos mexer com o judaísmo, nós estamos falando da igreja cristã, ou seja, a igreja dos nazarenos, daqueles que criam em Jesus Cristo, a igreja messiânica, a igreja cristã, que na verdade, depois de algum tempo, que ela foi chamada de cristã, certo, irmão? Salvo erro em Antioquia, se eu não me lembro, mas tudo bem, isso aí eu não vou entrar, não é uma coisa assim que vai influenciar muito, porém, o importante é nós sabermos que ela nasceu em Jesus Cristo, né? A igreja nasceu em Jesus Cristo, e o movimento de expansão doutrinária, de expansão evangélica, começou a se movimentar após a ida de Cristo novamente ao céu, ao mandado que o Senhor Deus, e Deus disse, o Senhor Jesus disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, a toda a criação, aquele que crer e for batizado, aquele que crer, primeiro tem que crer, ser batizado será salvo, quem não crer será condenado. Se bem que, irmãos, tem muitos que acham que o batismo é salvífico, o batismo não salva, o que salva é a crença em Jesus Cristo, o batismo é apenas uma consequência, uma demonstração da tua crença para que os outros vejam realmente que você creu em Jesus Cristo. Porque se você for batizar por causa de uma coisa, ou por causa de outra, ou porque você quer ficar rico, ou porque você quer ganhar um carro, uma casa, tem igrejas que são igrejas que pregam prosperidade, a pessoa vai lá e batiza por outras coisas. Então você não batizou, você só tomou um banho. Então tem que entender o que é o batismo. O batismo é um novo nascimento. Mas para você entender o que é o batismo, você tem que primeiro crer em Jesus Cristo. É isso o fundamento, Cristo. O Senhor Jesus Cristo, irmão, ele começa lá em Gênesis e vai até Apocalipse. Ele é a verdadeira graça de Deus e o sacrifício que ele fez na cruz foi o favor imerecido, que quer dizer graça imerecida, que é o favor que ele fez e que nos deu a nós. Não é nenhuma denominação, nada disso. Se alguém pregar isso, está errado, porque não consta isso na Escritura, irmão. Então, nós podemos ver que existiam pessoas que tinham uma certa postura, uma certa, vamos dizer assim, mais cultura, né? Postura, tinha uma certa cultura e outros não. E ali também, irmãos, podemos salientar que na igreja primitiva, as mulheres, os homens, mulheres, jovens e velhos, todos tinham participação, irmão. Soldados e até escravos. Até escravos. Nós podemos ver de Onésimo, né? E podemos ver lá em Tito, então capítulo 2, versículo 1 ao 10. Isso mostra que o corpo do membro da igreja primitiva era mesclado, irmão. Era um corpo, era uma prova que a manifestação da graça, que é Cristo, veio para todos os homens. Por isso que está escrito em Tito, foi manifestada trazendo a salvação a todo tipo de pessoas sem distinção, independente de distinção, não tinha essa, que aquele é rico, aquele é pobre, então aquele pode, aquele não pode, não. E nem tampouco na ordem eclesiástica, não existia isso. Hoje, infelizmente, o homem, onde ele põe a mão dele, sem a guia de Deus, ele estraga tudo. Você não vai ver ninguém que está varrendo a igreja amanhã pregando. Nem que ele tenha sabedoria, inteligência e tudo. Se ele é pobre e não tem nada, ele vai continuar varrendo a igreja. Por quê? Ele não tem uma influência. E isso não está certo. Isso tem que ser ensinado. E se nós não ensinarmos, nós somos omissos. E a omissão também é pecado, irmão. Então quando nós falamos alguma coisa, não é que nós estamos atacando X denominação ou X denominação, mas nós queremos passar para vocês a realidade. A obra de Deus é Cristo, e Cristo, a nossa fé sem obra, ela é morta. Então aonde que está a minha fé? Ela tem que estar em alguma coisa que tem vida. Então a minha fé está na obra de Deus. Mas que obra de Deus é esta? É Cristo, Jesus. Ele mesmo disse, 6 de João, versículo 28 e 29, quando Filipe perguntou para ele, Senhor, mostra-nos a obra de Deus, como devemos fazer a tua obra? O Senhor Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. E quem que ele enviou? Foi Jesus Cristo. Então, se a nossa fé está em Cristo, nós estamos com as nossas obras e com a nossa fé numa coisa viva. Se a tua fé está em alguma coisa que não tem vida, num ídolo, numa imagem, num pedaço de pedra, em outro Deus,
a tua obra é morta e a tua fé também não serve para nada, entendeu, irmão? É por isso que fala, a fé sem obra é morta. Ah, mas então não quer dizer aquelas obras que a gente faz? Não, aquelas obras não vai te salvar. Quando o Espírito Santo, ele te cobre, quando o Senhor Jesus, você entrega ao Senhor Jesus o teu caminho, a tua vida, o teu ser, o Espírito Santo entra em você, convence você do pecado, você crê em Jesus Cristo, e através do Espírito Santo e Jesus Cristo, que é a verdadeira obra, você começa a produzir frutos para a glória do Senhor, que não é você que produz, é o Senhor que faz você produzir. Então tudo, tanto querer como efetuar, é para a glória de Jesus Cristo, tá entendendo, irmão? Então isso era a igreja primitiva. E um ponto importante, irmão, sobre a igreja primitiva também, era a participação das irmãs, das mulheres. Porque no judaísmo, irmão, nós entendemos que existiam muitas regras, muitos dogmas, muita religiosidade, legalismo, entendeu, irmão? Não que a lei fosse má, a lei não era má, era o homem que começou a deturpar aquilo que Deus deixou. O homem não soube, por isso que ali diz assim que a letra mata. Não é porque a Bíblia, não pode ler a Bíblia, tem gente que interpreta tudo errado. A letra, quer dizer, o homem pegou a lei e usou a lei como uma própria arma para querer prejudicar às vezes até pessoas. Quantos que foram apedrejados, talvez, naquela época, que nem mereciam, mas eles usavam a lei. Aquela mulher que foi apanhada em adultério, queriam matá-la. Mas graças a Deus que lá estava o Senhor Jesus Cristo, que usou, mostrou para eles que acima de tudo a misericórdia de Deus tinha que triunfar no juízo. Eles não tinham isso. Era olho por olho, dente por dente. Mas o Senhor Jesus Cristo veio com uma doutrina, não que ele desfez daquilo que o Pai mandou, não, jamais ele faria isso. Ele cumpriu aquilo que o Pai mandou, sendo que os outros diziam que estava cumprindo para o povo, mas eles mentiam, eles não cumpriam. Isso acontece hoje nas igrejas, irmão. Muitos falam que faz isso, faz aquilo, é mentira, não faz e fala para o povo que fez. Deus me revelou isso, não revelou, não mostrou nada, e ele fala porque é parente dele, porque é filho dele, porque é irmão dele. E na igreja primitiva não tinha isso, irmãos. Era uma simplicidade. Isso deveria ser hoje. As mulheres, então, a coisa muito bonita que eu vejo na igreja primitiva é que as mulheres tinham participação e não eram discriminadas, enquanto no judaísmo elas eram discriminadas. Elas não podiam ser ensinadas pelos rabinos e não podiam ser contadas no quórum das sinagogas. Quer dizer, ali dentro da sinagoga, no quórum, elas não podiam ser contadas. Olha o desprezo, irmão. Então existia... Por isso que tem ensinamentos que Paulo passou naquela época que serviam para aquela época. E não dá para aplicar hoje. Porque hoje já é uma outra... A palavra de Deus não muda. Ela permanece a mesma. Mas porém nós temos que entender que existe uma maneira de vida diferente do que aquela. Certo, irmãos? Então dentro da característica da vida atual, nós temos que entender que... Irmão, ninguém vai vender tudo que tem e vai colocar dentro da igreja. Porque você vai passar fome. Entendeu, irmão? Naquele tempo eles vendiam tudo e pronto. Entendeu, irmão? Porque viviam tudo em comum. Quer dizer, ele podia dar tudo para a igreja, porque a igreja o que fazia com ele depois, com o povo? Você deu tudo, então você tem participação com a gente. Fica aqui, nós vamos comer junto, nós vamos andar junto, nós vamos estar junto. Entendeu? Era uma coisa pequena. Então tinha como fazer isso. Hoje, se você fazer isso, o que vai acontecer? Você vai ficar sem nada. Às vezes, quando você ficar sem nada, você é abandonado. Quando você é abandonado, muita gente nem te sauda. Tá entendendo, irmão? O que é a realidade? Por isso tem que ter inteligência para nós entender o que está escrito. Senão a gente não vai para frente. A gente fica nos primeiros rudimentos. Por isso que fala, não ficais no primeiro rudimento da doutrina. E o Senhor Jesus ainda disse... O meu povo sofre por falta de entendimento. Por isso que estudar a Bíblia não é pecado. É pecado falar da vida dos outros, não é? Mas para ensinar, às vezes a gente tem que pegar exemplos que ferem, às vezes, mas vocês vão perceber que é muito difícil eu falar o nome de alguém. Pode ser que já falei, mas é muito difícil. Se eu já falei, Deus que me perdoe, não é intenção minha, mas às vezes a gente fala, né, irmão? Falo da igreja, do nome da igreja, que é uma instituição. Instituição é instituição. Reunião é reunião. Instituição é um indicativo. Placa é um indicativo.
né? Se você for numa Assembleia de Deus, tá? Assembleia de Deus é reunião, Assembleia é uma reunião que se trata de coisas de Deus, louvores e etc. Congregação cristã é uma reunião cristã que se trata daquilo que é de Cristo, certo? E igreja evangélica é uma reunião, porque a palavra igreja também é reunião evangélica, você está entendendo, irmão? Então nós temos que saber isso e dar valor a isso, as irmãs, como os apóstolos deram, irmãos. Os apóstolos deram, porque perante o Senhor não existe macho nem fêmea, não existe homem nem mulher. Perante o Senhor somos todos iguais. Então nós não podemos. Quando o Senhor, ambos são criados à imagem de Deus, irmão, e desfrutam das mesmas bênçãos, né? E tanto é que está escrito aqui, tem um marcado versículo, ó, elas desfrutam das mesmas bênçãos da salvação em Cristo. Está em Gênesis 1, marquei aqui, 26, 27, Gálatas 3, 28. Está ali, está escrito. No entanto, irmão, nós temos que ter esse entendimento. Se nós não tiver... E a igreja primitiva tinha esse entendimento, sabendo que a igualdade bíblica entre os homens e mulheres também não significa que não haja uma distinção de papéis em funções, certo? E há uma instituída por Deus, existe isso, uma liderança eclesiástica. É lógico que a mulher ela tem a sua parte e o homem tem a sua parte, mas isso não quer dizer que o homem vai pisar em cima da mulher. Por isso você que briga com a sua esposa, que bate na sua esposa e vai atender culto, você cria vergonha e não faça mais isso, porque está errado diante de Deus. Certo, irmão? Infelizmente, aí você vai dizer que eu estou falando mal. Não, eu estou ensinando, e é verdade, tá, irmão? Isso não é errado eu ensinar. É errado eu me omitir, se eu saber que tem e não ensinar. A igreja primitiva, ela era distinta nisso, não tinha. Ela não tinha, tá, irmão? Existia uma igualdade bíblica entre homens e mulheres. Tá? Existia, irmão, uma ordem eclesiástica, mas com respeito. Porque foi confiado ao homem determinadas coisas que não foi confiado à mulher. Mas isso não queria dizer que o homem era maior que a mulher. Nós podemos olhar lá em 1 Timóteo, capítulo 1 Timóteo 3 e Tito, capítulo 1. Eram coisas que Deus deu para o homem, colocou ele como presbítero, enfim. Não está falando presbítera, está falando presbítero, tá entendendo, irmão? Mas isso não quer dizer que elas não podiam evangelizar, não podiam falar, não podiam orar. Aí você vai me dizer, mas não, o apóstolo Paulo falou em Coríntios que a mulher tivesse calada. Irmão, você veja a conotação do entendimento, a colocação e o entendimento do texto. Ele falou que era para elas estar caladas, mas depois ele falou que quando ela orasse ou profetizasse, que ela tivesse a cabeça coberta. Mas dentro desse contexto, nós temos que ver o quê? Como era Coríntios, por que ele falou aquilo, se ele pregou aquilo em outro lugar. Você não vai ver ele falar aquilo em outro lugar, apenas em Coríntios, irmãos. Agora, cada igreja adota a sua forma de doutrina da maneira que ela quer. Porém, se ela é legalista, problema dela. Eu não estou aqui para criticar a igreja, eu estou aqui para falar a verdade. A verdade é que Deus não se agrada do legalismo e nem do espírito de religiosidade. Deus quer homens espirituais ligados a Cristo. Só. Não precisa muita coisa. E é muita coisa. Está entendendo? Que Cristo é tudo, ele não é muita coisa. Então não precisa você criar novidades para dizer que você é o tal, criar títulos. Eu sou o presidente, o vice-presidente, ter ali o secretário. Quer dizer, o homem gosta de se colocar numa posição superior. E aqueles que são omissos e que têm medo de falar, eles têm medo porque acham que estão contrariando a vontade de Deus, porque tem que ter respeito por aquele. Porém, primeiramente, temos que temer a Deus e não o homem. Se o homem errou, seja ele quem for, ele deve sim ser admoestado. Se ele se humilha, louvado seja Deus. Deus tem poder de perdoar. Agora, se ele é arrogante, soberbo e não aceita nenhum tipo de repreensão, e não é um líder que vai repreender o outro. Às vezes uma criança pode chamar um irmão e falar, irmão, por que o irmão fez isso, né? Aconteceu comigo já, irmãos. Tá? Eu estava orando num lugar e eu abri os olhos e fiquei com o olho aberto, porque eu senti um cheiro de perfume na hora da oração. Senti mesmo, irmão.
Eu falei, alguma criança abriu um vidro de perfume aí, olha. Aí um menino pequenininho, devia ter uns 5 anos, começou a falar uma linguagem e eu entendi. Ele falou, fecha os teus olhos, fique em comunhão. Eu fiquei com temor, irmão, porque aquele perfume não era da terra. Vocês estão entendendo? Não é misticismo. Entenda como você quiser, irmão. Aconteceu comigo e eu sou aqui testemunha para falar. E não tem interesse nenhum de me aparecer, porque toda a honra e glória seja dada a Deus, irmão. Então percebemos que o empenho da mulher na igreja também foi muito importante durante a igreja primitiva. Nós vamos perceber Dorcas, que foi uma mulher que foi um exemplo. Nós vamos perceber que muitas mulheres eram discípulas e tinham testemunhos notáveis, ajudavam, irmão. O Senhor Jesus, na época que o Senhor Jesus andava, elas ajudavam, elas vendiam fazendas, quer dizer, fazenda não é fazenda até, tecidos, para poder dar o dinheiro para que o Senhor Jesus pudesse se locomover. Olha, irmão, locomoção, porque uma não tinha carro, outra às vezes não tinha condição nem de comer, irmão. Eles precisavam comprar pão, precisavam comprar alimento, eles não iam andar sem comer. Irmão, quem já foi em Jerusalém sabe, você sair de Jerusalém para ir lá para Galiléia é longe, irmão. Quando a gente fala assim aí, o Senhor Jesus saiu de Jerusalém e foi para Galiléia, você pensa que ele atravessou a rua. E não, ó, foi quilômetros. Hoje de carro tem uma autoestrada, vai tranquilo. Mas naquele tempo, imagina, eu passei lá, irmãos, tem uma autoestrada. Você olha de um lado é deserto, você olha do outro lado é deserto. Naquele tempo era tudo deserto, pedras e areia e aquelas alpargas. Irmão, o Senhor Jesus, ele não foi um herói, ele foi um super-herói, entendeu? Desculpa a expressão, mas é verdade. Ele foi muito mais do que a gente imagina, irmão. Muito mais. A gente nem consegue mentalizar a força, o ânimo, o sofrimento que ele passou, irmão. Porque aquilo ali era calor terrível, irmão. O deserto, irmão, você não imagina. Ele vai mais quase 50 graus, irmão. Tá? E de noite ele abaixa quase para 0 graus. É uma coisa incrível, irmão. Então, imagine quanto que o nosso Senhor Jesus Cristo sofreu e quanto a igreja primitiva sofreu. Então essas mulheres, Dorcas, aquelas outras mulheres que tinham um testemunho notável, leia lá em Atos capítulo 9, acho que eu marquei, versículo 36, como Priscila e elas explicavam com clareza o Evangelho. Elas também pregavam o Evangelho, elas falavam de Jesus Cristo, elas tinham aquele sentimento, aquele amor por falar de Jesus. Elas não falavam de igreja, porque nem tinha igreja, a igreja era Cristo. Elas falavam de Jesus Cristo. Não tinha aquela preocupação, onde é que eu vou congregar? Não existia isso. Como é que eu faço para ter esse Jesus Cristo? Elas explicavam. Não é que não tinha reuniões, poderia ter nas casas, eu vou chegar até lá, irmãos. E vocês vão ver também, irmão, Atos 18, versículo 26, Lídia, também ela foi uma mulher que abrigava, ou melhor, abrigava as pessoas. Ela já tinha o dom de levar as pessoas para ser hospedadas na sua casa. Se você for lá ler em Atos, você vai ver. Né? Ela era vendedora de púrpura, se eu não me engano, irmão. Então, era uma mulher que, irmão, também tinha o dom de Deus, um dom de hospitalidade, irmão. Glória ao nome santo do Senhor. Então, irmão, agora vamos falar de outras, irmãos. Lídia, Maria, mãe de João Marcos, eram pessoas que na casa dela, na casa dessa Maria, mãe de Marcos, ela abriu a casa dela para fazer cultos. Então, observa-se que a igreja primitiva, ela se reunia nas casas, não era em prédios. Hoje você vê prédios enormes, construções assim extremamente exageradas, fora da simplicidade, gastando-se fortunas exorbitantes, sendo que esse dinheiro, ao invés de ser revertido para atendimento dos necessitados, dos menos favorecidos, até mesmo daqueles que não conhecem a Cristo, porque você pensa assim, não, mas não é da minha denominação, eu não vou ajudar.
Você está errando, Cristo não ensinou isso. Isso aí é o homem que está ensinando, esse evangelho aí não é de Cristo. Me perdoe, eu tenho que falar a verdade, vocês acham que eu estou falando mal? Não é, esse evangelho não é de Cristo. O evangelho de Cristo é esse, ó. Se tu caminhares, se teu inimigo quiser te pedir a túnica, dá-lhe também a capa. Se ele pedir para você caminhar 1 milha, caminha 2. Tá entendendo, irmão? O que nós vamos ganhar? Vamos dizer assim, não está escrito desse jeito. Se nós fazemos bem para aqueles que só nos fazem bem. Ele já não faz bem, já está com nós. Mas nós temos que fazer bem também para aqueles que nos odeiam. E hoje você vê, a pessoa, não, aquele ali eu não sinto de atender. Aquele ali também não sinto, é porque ele fez isso, é porque tem um cachorro, é porque tem um gato, é porque não sei o que. Existe tudo isso. Tudo errado. Me perdoa, irmão, não estou falando mal, mas eu tenho que ensinar o que é certo. A igreja primitiva não fazia isso. Certo, irmão? Então, vamos tentar, pelo menos nós que estamos procurando, né? Nós não somos salvos por obra, mas nós estamos por fé, tentar nos aproximar de Cristo, esquecer esse negócio de CNPJ um pouco, irmão. É isso que eu quero propor para vocês, para todos, irmão. Se todos nós fizéssemos o que foi feito hoje, toda a glória seja dada a Deus, que uma determinada X irmã, oramos todos juntos, um num lugar, outro no outro, enfim, pelo telefone, foi feita uma reunião para oração, já bem cedinho. Isso está faltando, irmãos. As pessoas estão preocupadas com carro, com casa, com dinheiro, com isso, com aquilo. Esquecem do principal, que é Cristo. Eu estava hoje num lugar e vi uma pessoa chegar com um automóvel de último tipo, né? Bem, não era bem de último, ainda tem mais moderno, mas para mim aquele ali é uma espaçonave já, tá, irmão? Então eu fiquei pensando, o que adianta ter aquilo que não é dele? Você pode dizer, mas como não é dele? Não é? Então ele roubou? Não. Ele tem provisório, daqui a pouco ele não tem mais. Por isso que em Israel não existe o verbo ter na primeira pessoa, nem o verbo eu na primeira pessoa, tá, irmãos? Existe na tradução para nós, porque nós não teríamos contexto para poder falar isso. Mas para eles não, porque eles acreditam que tudo que eles têm apenas para usar. Vamos supor, eles não vão dizer eu tenho um carro. Ele vai dizer Deus, que eles usam muito, né? Eles falam assim, Adonai me emprestou um carro, o Senhor me emprestou um carro. Para eles tudo é Deus que emprestou, irmãos. Ele não fala eu sou Raul, não. Eu, Raul. Eu não sou nada. Só Deus que pode ser. Quem sou eu perto da presença de Deus? Nada. Então tá certo, mas é a forma de linguística e eu não vou entrar nesse assunto, se vocês quiserem outro dia, senão depois aí vai misturar tudo e eu me misturo todo aqui. Eu tenho alguma coisa que eu marquei aqui. Então, irmãos, Lídia, né, recebia os missionários, o culto, era na casa também de Maria, mãe de Marcos, e também nós vamos ver lá, irmãos, as filhas do evangelista Filipe, elas eram profetisas, elas profetizavam, irmão. Então é proibido profetizar? Elas estavam no Novo Testamento, elas profetizavam. O que é proibido não é profetizar. O que é proibido é exagerar, é falar aquilo que não pode ser falado. É falar coisas que Deus não colocou na pessoa para ela falar. E que está fora do contexto bíblico, não está dentro da Escritura. Porque a verdadeira profecia, ela tem que surgir de dentro da caixinha de tesouro, que é a palavra de Deus aqui, irmão. Aqui é o maior tesouro, a maior riqueza. O que sai daqui de dentro, ele pode sim tornar em que nós sejamos revestidos, porque o próprio Espírito de Deus, ele se manifesta através da humildade, pela palavra que nos foi dada pelo Espírito. E aí então sai a profecia divina da palavra de Deus. E elas eram profetisas, então elas tinham essa qualidade, esse dom que Deus havia dado a elas. Com inteligência, com prudência. Não era aquela gritaria, aquele negócio de virar de piruleta e dizer que você vai atravessar um mar, que você vai pegar um avião, que não sei o que, irmão.
Isso não interessa se nós temos que pegar avião, não tem. Interessa que nós temos que ter Jesus Cristo. Interessa que nós temos que estar em Cristo só. O resto Deus prepara e na hora certa Ele cumpre, irmão. Está entendendo? Se você está preocupado com alguma coisa na sua vida, entrega na mão de Cristo. Pronto, só isso já basta. Peça para Deus em nome do Senhor Jesus Cristo e confie nele. Você vai ver, assim fazia a igreja primitiva. Certo, irmão? Mas a igreja primitiva tinha uma organização. Ela não era só isso. Ela tinha que ser organizada. Qual era a organização? Bom, tinha aqueles que tinham ofícios dentro da igreja primitiva, autoridades. Primeiro eram os apóstolos. Hoje não tem mais apóstolos, porque os apóstolos foram constituídos pelo próprio Senhor Jesus, enquanto ele estava aqui na terra. Então se alguém aí chama de apóstolo, irmão, isso é um ministério que já não se usa mais. Apóstolo só teve aqueles. E Judas foi substituído por Matias. Só o resto não tem mais, irmão. Então veio outros tipos de ministério, certo, irmãos? Evangelistas, ou melhor, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Aí depois você pode falar que tinha presbíteros, bispos, anciães, que são tudo a mesma coisa, entendeu? Tudo o mesmo título, não tinha maior do que o outro. Dependendo da localidade, às vezes se usava um nome por causa da localidade. Se eu estivesse na Grécia, mesmo sendo um ancião, eu teria que ser chamado presbítero, seria certo. Se eu estou nos Estados Unidos, eu ia ser chamado elder. Você está entendendo? Então o título, ele não salva, irmão, apenas é um compromisso. A pessoa pega aquele título, já acha que é o dono, ele já acha que pode mandar em todo mundo, que ele pode determinar o que o outro tem que comer, o que o outro tem que vestir, como é que tem que estar. Isso não compete, irmão. Compete aquele que está na frente ensinar Jesus Cristo, ensinar o caminho da graça de Deus, que é Cristo, não é ensinar a porta da denominação. Porque porta de denominação, irmão, não vai salvar ninguém. A porta que salva é Jesus Cristo. Deus me chamou no caminho. Qual caminho que ele chamou? Na tua igreja. E aí a outra não é caminho? Não. Deus me chamou em Jesus Cristo. O caminho, a verdade e a vida. Assim que era a igreja primitiva, irmão. Eu não estou criando nenhuma coisa, nenhuma invenção. O que eu estou falando é literal e é espiritual também, irmão. Certo? Eu não estou aqui lendo. Estou pegando alguns detalhes porque é preciso, para a gente não esquecer. Mas a gente já tem isso dentro da gente, irmão. Porque basicamente nós sabemos que o Senhor capacitava cada um com o Espírito Santo. É lógico que aqueles que tinham consciência, ou melhor, não é consciência, cultura maior dentro das Sagradas Escrituras, aquela cultura, aquele conhecimento lhe servia como um adubo ou como um esterco para que quando ele fosse, Deus o tocasse, ele teria mais habilidade na espada, espiritualmente. Tanto é que Paulo falou isso para Timóteo. Timóteo, aplica-te a ensinar, porque tu sabes desde a tua meninice, tu já conheces as Escrituras. Então, quer dizer, Paulo sabia que ele tinha conhecimento, que ele lia, que ele estudava. Então, que aquilo ali seria útil para ele na participação, ou melhor, do Evangelho, na formação do caráter espiritual das pessoas, porque ele tinha como ensinar mais. Entendeu, irmãos? Porque tinha mais conhecimento. Então, ter conhecimento, buscar o conhecimento, não é pecado. É pecado você não deixar o outro buscar se ele tem desejo de buscar. Aí é pecado. Entendeu? E outra coisa, mesmo buscando conhecimento, temos que ter humildade e peneirar as coisas de acordo com o que está escrito. Porque se estiver fora, como disse Paulo, examinai de tudo e retende o bem. Entendeu? Não é porque eu vou ler um livro de alguma coisa que eu vou pegar aquilo aí, não, vou fazer que nem está aqui. Não, aí está errado. Eu vou pegar a Bíblia agora, vamos consultar com a Bíblia. Está dentro da Bíblia? Tá, então está servindo. Se não está, joga fora. Pronto, acabou. Entendeu, irmão? É fácil de resolver o problema. Mas muita gente complica as coisas. O importante é ser cristocêntrico. O que é ser cristocêntrico, irmão? É pregar Jesus Cristo. Pronto. E o resto, irmão, acontece, tá bom? Então as comunidades locais, essas comunidades eram regidas por presbíteros, como eu acabei de falar, bispos. Tinha bispo também, pode pegar a Bíblia lá e ler, irmão. Que pastoreavam e ensinavam a igreja através da palavra de Deus. Não da palavra que saía da boca deles, mas da palavra que eles tiravam de dentro da palavra de Deus.
não de um livro que contém a palavra de Deus. Esse negócio de contém está fora totalmente da igreja primitiva. Não existia isso daí, mas isso veio depois, tá, irmão? Então, também existiam os pastores. Ah, mas está escrito que o Senhor é meu pastor. Aí você está vendo como você tirou um versículo lá do Salmo 23, que não tem nada a ver com o que eu estou falando, e você isolou o versículo e você criou uma doutrina. Então, quer dizer, você tirou o texto fora do contexto para ter um pretexto para dizer que não tem pastor. E o texto fora do contexto vira pretexto para uma heresia. Então, você dizer que não tem pastor, você está criando uma coisa que também é herética. Sabe por quê? Porque se está escrito que o Senhor Jesus é o sumo pastor e bispo das nossas almas, então você está dizendo que aquilo que o Paulo escreveu lá está errado. Por quê? Por que ele é sumo? É porque ele é superior aos outros pastores, ele está acima de todos. Está entendendo, irmão? Então tem que ter pastor, para ele ser o sumo pastor. Compreende, irmão? Bendito é o nome santo do Senhor, não se leve e não leve a mal. Eu não sou nenhum sabidão, quem sabe é o Senhor Jesus Cristo. Eu estou só passando para vocês aqui, tá, irmão? E esses homens guiados por Deus ensinavam através da palavra de Deus. E muitos tinham conhecimentos. Nós sabemos disso, nós vamos ver Lucas, nós vamos ver Mateus. Lucas era um homem médico, irmão. Então quer dizer, você acha que ele não tinha conhecimento? Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, mas Paulo disse que a sabedoria dele era esterco. Aí que tá, aí que é melhor ainda, porque você não está entendendo o contexto. Procura nas traduções e procura o que significava esterco para eles naquela época. Significava fertilizante. Tá? E esse fertilizante fazia o quê? Fertilizar a terra. E ele era o quê? Veio do pó da terra. Sendo fertilizado, caiu a semente da palavra, o que acontecia? Produzia frutos. O Senhor Jesus não fez a parábola da semente? Caiu em boa terra e produziu 100 por 1. Então ele era uma boa terra, que além de ter primeiro o temor de Deus, foi alcançado com a misericórdia de Deus. Ou melhor, primeiro foi alcançado pela misericórdia de Deus, porque já tinha temor de Deus na verdade, mas Deus se teve misericórdia de usá-lo para que ele pudesse, permitiu que ele tivesse bastante conhecimento, porque Deus já sabia que ele teria que pregar para governadores, para pessoas que eram importantes materialmente falando, que sabiam das letras. E Paulo não falava uma língua só, ele era romano também. Além de ser judeu, ele era romano e, por certo, falava o grego. Olha só, ele deveria falar o aramaico, não estou dizendo que está escrito, mas ele morava em Israel. Naquele tempo falava muito aramaico e também o hebraico. Então ele deveria ter conhecimento do aramaico, do hebraico, do grego, que era o principal que falava naquela época, porque é a intenção de Deus mesmo, que ficasse uma língua para que todos pudessem entender o evangelho. É que nem hoje o inglês. Por exemplo, o inglês hoje você vai em qualquer lugar do mundo, você não sabe falar aquela língua, mas você vai encontrar alguém que fala inglês. Está entendendo, irmãos? Glória ao nome do Senhor. O Senhor tem as coisas todas bem caprichadas para que tudo seja feito para a glória de Deus, indicando Jesus Cristo para nós entendermos que só Ele salva. Está entendendo, irmão? Então a igreja primitiva tinha tudo isso. E os diáconos, né, que eram assuntos importantes para eles. Um dos assuntos mais importantes era atender o necessitado, irmão. No tempo da igreja primitiva, não tinha templos. A reunião deles era em casas, nas comunidades cristãs. Os crentes de Jerusalém até usavam o templo lá de Jerusalém, né? Mas depois começaram a usar a sinagoga, você pode ver lá em 17 de Atos dos Apóstolos. E outra coisa, hein? Examina bem 17 de Atos dos Apóstolos. Tem gente que não questiona nada. Escutou o irmão pregar? Foi Deus, não vou questionar. Pega 17 de Atos e veja o que Paulo falou dos bereanos. Paulo, o apóstolo, pregava e os bereanos iam lá, pegavam as escrituras e vamos ver se ele falou certo. Vocês acreditam? O que Paulo falou? Paulo falou assim, olha, os bereanos são mais nobres dos que os de Tessalônica. Paulo falou isso. Por que Paulo falou isso? Porque ele viu que ele pregava, mas eles não ficavam só no que ele falava, não. Eles iam lá ver se estava direitinho. Porque se estivesse errado, eles iam chamar ele lá, irmão. Você está entendendo, irmão?
Isso aí é uma coisa muito bonita, irmãos. Os crentes de Jerusalém, eles serviam a Deus assim também. Tinham conhecimento e tinham também humildade. Só que começou a haver algumas disputas, mas as coisas foram se encaixando, porque muitos queriam judaizar o evangelho. Todavia, tudo foi se chegando no lugar, irmão, porque existia humildade. Hoje, infelizmente, em determinadas lideranças não há humildade. Então há contendas, dissensões, brigas por trás das cortinas, dos bastidores, e no final a igreja vai se esvaziando do Espírito, e a igreja e o povo, quando percebe que o ministério se esvazia do Espírito, o povo corre, foge, porque o povo quer Deus, não quer ver ouvir voz de homem. Tá entendendo, irmão? Então, irmãos, nós podemos entender que em todo o Império Romano, muitas das vezes, serviam-se de lugar para a pregação do Evangelho, entende, irmão? Em praças, sinagogas, entendeu? Era ali que se pregava. Vemos que Paulo uma vez pregou na frente do templo da deusa Diana, que era a Afrodite de Efésio, de Coríntio, é a mesma coisa, certo, irmão? Pelo que eu compreenda. Mas a igreja, irmão, e os crentes, realmente, sempre, quase, geralmente se reuniam em casas. Então, irmãos, cuidado, principalmente a liderança. Vocês ficam pegando coleta, fazendo criar a igreja do tamanho. E tem irmãos que deixam a família e ficam lá, trabalha a semana inteira. Depois chega no final de semana, vou trabalhar na obra. E fica lá, irmão. E há casos que até trazem tristeza, porque já no meu tempo mesmo já sabia. E há casos que em casa, às vezes, trata mal a esposa, trata mal os filhos, bate, faz um monte de coisa, mas chega lá naquela que está fazendo para a obra de Deus, lá aparece um anjo. Deus não está nesse negócio. Deus está te ensinando hoje, nesse ensino, nesse estudo, que para você servir a Deus, você tem que ter prioridade em Cristo. Primeiro Cristo, depois sua família, e prédios, essas coisas, não é prioridade para Deus, certo? Não adianta ter um prédio de não sei quantos milhões e matar uma alma. Aí que está o problema. Então aprenda com isso, tá? Então nós vamos ver, irmão, que em Jerusalém, era em casas, a casa de Filemão também servia de lugar de Filemão, né? Servia de lugar de culto, sabe? Então, enfim, irmão, em Colossos, né? Também tinha uma reunião em Colossos, você pode ler lá em Filemão 1, 2. Entre as reuniões da igreja primitiva estavam a celebração também da ceia, né? E essas reuniões eram reuniões de adoração e o ensino da palavra. Você presta atenção, aqui não fala em pregação de palavra, fala em ensino da palavra. Muitos não sabem que Paulo, quando ele estava longe, ele escrevia cartas. E a igreja recebia aquela carta, e a igreja abria aquela carta e se reunia o povo numa casa e era lido aquela carta. A pregação era aquilo. Porque estava tudo ali, não precisava ficar pregando mais nada de cima. Hoje nós usamos as cartas e há uma exortação, porém naquele tempo a igreja estava dando os seus passos, primeiros passos. E existia pureza, o que hoje, infelizmente, está acabando, irmão. Está tendo ciúme, inveja, arrogância, soberbia e dinheiro, né? Dinheiro, igrejas faraônicas e o pobre, coitado, necessitado. Coitado, me perdoe essa expressão, mas é que é um termo pejorativo que eu não deveria nem falar, porque todos nós somos necessitados e nós também somos pobres, mas infelizmente tem pessoas que têm um certo poder aquisitivo muito grande e ainda usam dos benefícios da denominação, sendo que ele poderia pegar aquele benefício e falar, não, o benefício que vocês estão me dando não precisa, põe aí para ajudar os pobres. Pronto, não seria melhor? Para ajudar os necessitados. Seria melhor para não discriminar, falar assim. Sem dúvida, a igreja primitiva tinha muitos pontos fortes que merecem ser elogiados. A igreja primitiva era uma igreja hospitaleira, uma igreja engajada no trabalho evangélico, né, irmãos? Fervorosa, missionária. Ela perseverava muito em oração, que nem hoje de manhã teve. Se preparou de eu ver, participar de uma oração. Uma igreja que tinha oração, que vivia através da oração, centrada na defesa do evangelho. Ela não recuava
quando vinha uma oposição. Ah, porque tem uma lei, nós não podemos falar por causa da... Não, a lei contraria a palavra, vamos bater de frente. Não tem problema. Ah, mas vamos ser presos. Nós vamos ser presos, mas vamos bater de frente. Se pegou contra a palavra, nós vamos defender a palavra. O Senhor Jesus Cristo defendeu e mandou nós defender. Está entendendo? Ela não recuava, irmão. Por isso ela sofria. Ela enfrentava ameaça e sofria perseguição. Certo, irmãos? Por isso que muitos daqueles crentes viram os seus líderes, quer dizer, os seus... Eu falo líder para não dizer o nome de todos. Os apóstolos e outros que atendiam, né, porque eram muitos, serem queimados, martirizados, jogados para ser comidos por leões. E eles não recuavam, porque eles tinham exemplo, eles viam que eles podiam também passar por aquilo, e muitos até tinham, na história, isso não está escrito, mas na história diz que Pedro, quando foi crucificado, ele falou, não quero ser crucificado igual ao meu Senhor, que eu não sou digno, me crucifica eu de cabeça para baixo. Tá vendo, irmão? Você está entendendo? Isso é igreja. Igreja, irmão, quer dizer unidade, amor, quer dizer compaixão, irmão. Estar unido, ó, quer ver? Ó, uniu, ó. Vê se dá para desunir. Só se eu quiser, se eu tirar. Hoje existem denominações. O nome já diz tudo. Tem CNPJ, tem números. Da onde saíram isso? Saíram da grande prostituta, da Babilônia, do romanismo, que quando acabou os primeiros apóstolos, entrou então um cristianismo deturpado, contaminado por heresias, por dogmas humanos, que os restolhos dessas heresias, infelizmente, na Reforma Protestante, saíram também junto. É como uma pessoa estivesse num poço todo sujo e saísse dali e trouxesse alguma migalha daquilo. Então nós temos que ter cuidado e não comer tudo que nós achamos que é Deus. Porque, olha, hoje existe transubstanciação, que eu não vou explicar isso agora. Se vocês quiserem, depois eu explico. Hoje existe hierarquia. Naquele tempo não tinha nada disso, irmãos. Mas hoje existe por causa do quê? Por causa de prédios, por causa de construções. Começou com Roma. Roma quis criar o Vaticano. Foi a primeira. Vocês sabem que o Vaticano é um estado dentro de Roma. Não sei se os irmãos sabem. O Vaticano é o menor país do mundo. É cercado por 7 colinas. Por isso que fala assim ali da cidade das 7 colinas, onde tem a besta, irmão. Infelizmente está escrito isso. E o Vaticano, ele se tornou um país dentro de Roma, cujo o rei desse país é o Papa. Roma é uma coisa, o Vaticano é outra. E é dentro de Roma. Pequenininho, tem até a sua guarda, a guarda papal, entende, irmãos? E depois nós vamos ver outras coisas. Antes de chegar em Roma, nós vamos ver as igrejas da Ásia, que deram problema, algumas delas. Irmão, igrejas primitivas que tiveram problemas gravíssimos, igrejas que o Senhor desagradou. O Senhor mandou apóstolo lá para chamar a atenção de todo mundo. Né? Mandou João escrever uma carta. O que tenho contra vós é que vocês aceitam a doutrina de Jezabel e tal. E ó, o Senhor pegou pesado com umas igrejas lá. Mas uma coisa tem a teu favor, que tu tens algo que você odeia os nicolaítas, a sua doutrina, a qual eu também odeio. Está escrito assim. Ou em outra tradução diz, eu aborreço. Quem eram os nicolaítas? O que eles ensinavam? Posso falar para vocês outro dia, porque senão vai ficar muito longo. Valeu a pena, irmão? Então, uma coisa só, vou terminar aqui, irmão. A igreja primitiva, ela era um exemplo. A igreja atual está muito longe. Igreja que eu quero dizer, irmão, agora aqui é o sistema da igreja. O sistema primitivo da igreja era Cristo. Não tinha sistema, era Jesus Cristo. E hoje o sistema da igreja atual é CNPJs, é constituições humanas, e isso tudo vai fazendo o homem cada vez ir mais para trás. Então o fundamento que nós temos que ter para nós salvar a nossa alma é um só, Jesus Cristo, e esse crucificado e este ressuscitado. Deus abençoe a todos, que seja útil isso para todos os irmãos de qualquer denominação. Deus os abençoe.
deixando claro que não farei nenhum nome de nenhuma igreja, apenas vou deixar uma capa com talvez 2 igrejas, e ali vou dizer a história verdadeira da igreja primitiva. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus. Amém.